Ok, vamos começar então. Quando lhe trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se do divã e, tomando o cálice nas suas mãos, abençoou, dizendo: Tomai deste cálice, todos vós, e bebei dele. Este será o cálice da lembrança de mim. Este é o cálice da bênção de uma nova dispensação de graça e verdade. E será para vós o emblema do outorgamento e da ministração do divino Espírito da verdade. E eu não beberei novamente deste cálice convosco, até que em uma nova forma eu possa beber convosco no reino eterno do Pai. Quando terminaram de beber dessa nova taça da lembrança, o mestre tomou do pão e, após dar as graças, partiu em pedaços e, mandando que o passassem adiante, disse: Tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida. E este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho, em uma só dádiva. A palavra do Pai, como revelada no Filho, é de facto o pão da vida. Depois que Jesus estabeleceu assim a ceia da lembrança, ele disse aos apóstolos: E sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança de mim. E quando vos lembrares de mim, primeiro olhai para a minha vida na carne. Lembrai-vos de que eu estive certa vez entre vós, e então, pela fé, podeis saber que todos vós ireis algum dia cear comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa que eu deixo convosco, a da memória à minha vida de auto-outorga, a palavra da verdade eterna e do meu amor por vós, da efusão do meu espírito da verdade sobre toda a carne. Amém. Pronto, gente. Hoje vamos começar aqui. Fala, Flabela. Quer falar? É só aqui uma pequena dúvida. Eu acho que não tenho, mas o Espírito da Verdade para toda a humanidade e também para os outros universos dele foi a primeira vez que foi derramado, é isso? Foi nesse Sim. momento. A humanidade antes deste momento não era munida do Espírito da Verdade. Não. Era só do ajustador de pensamento. E nem isso completamente, tá? Porque uma das coisas que aconteceu aqui com a efusão do Espírito da Verdade foi que todas as pessoas de mente normal no nosso planeta passaram a receber um ajustador de pensamento. Todos temos um ajustador de pensamento. Antes disso, não eram todos. Antes disso, eram aqueles que chegavam a um certo nível de entrega pessoal, de espiritualidade. Só esses é que recebiam o ajustador de pensamento. Aliás, há situações descritas na vida e ensinamentos de Jesus, não é? Em que ele diz aos apóstolos: Olha, esta pessoa aqui não tem ajustador. Houve lá um caso específico de um pedinte que estava lá e o apóstolo estranhou que Jesus não conversasse com aquela pessoa e disse: Porquê que... Não foi o apóstolo, acho que foi um indiano, já não me lembro bem da situação, mas a situação foi essa. Foi que ele disse: Porquê que tu falas com toda a gente, vais pela rua, metes conversa com todo mundo, e este aqui falou contigo, pediu-te uma esmola, falou contigo, e tu ficaste quieto, calado,
e seguiste o teu caminho? Como assim? E ele, não vale a pena. Com esta pessoa não vale a pena, porque ela não tem sequer o ajustador de pensamentos. Então era como lançar palavras ao vento, né? Nesse caso. Desculpa, Então, só mais uma pergunta. E o ajustador com os inóculos, ele pode ir embora? Ou seja, de repente, olhando para os dias de hoje, desculpa falar nisto, depois a gente já vai ao nosso tema, essas pessoas têm um ajustador. É que não parece. Quem? Quem é que estás a falar? Sei lá, os amãs, os Schwarzes da vida, os Bill Gates, esta gente toda, sei lá, o Papa, quer dizer, esta gente toda. O ajustador não vai embora. A partir do momento em que foi esse momento, tanto do Espírito da Verdade como do ajustador, eles ficam mesmo até à última, até cada um de nós decidir se integrar com ele. Então, é assim, pode acontecer o ajustador ir embora, quando já não há solução para aquela pessoa. E tu, de repente, ficas falando com aquela pessoa, lidando com ela funcionando supostamente de um modo normal, funciona plenamente em termos de intelecto, em termos de tudo, né? Ela fica aí se mexendo por essa vida fora, né? E de repente já não tem o ajustador. Ela chegou num ponto de iniquidade tão irreversível, já sem hipótese de recuperação, que o ajustador dela se vai embora. E aí ela pode ficar anos aí nessa vida, funcionando, mas já sem nada. Por exemplo, nós não temos condições, no nosso prisma humano, não temos condições de discernir se uma pessoa tem, se uma pessoa não tem. Não temos essa condição, não é? Mas podemos fazer uma especulação, não é? Por exemplo, um Hitler da vida. Provavelmente, vou fazer a minha especulação humana, não é? Porque eu não tenho a resposta. Mas provavelmente é um exemplo de alguém que já, a partir de um certo ponto, já não tinha ajustador. Provavelmente, não é? Stalin, Xi Jinping, o gajo da Coreia do Norte, sei lá, o Biden dos Estados Unidos, sei lá, eu, sinceramente, ao nível daquilo que eu vejo, dá-me a sensação, porque a inocuidade é tão grande, Carlos, não sei. Mas era uma dúvida que eu tinha, pronto. É possível. É possível. Eu tenho, enfim, acho que não, eu nem vou mencionar nomes de ninguém. É melhor nem criar essa confusão. Mas pronto, há aí umas pessoas que eu imagino que já não tenham ajustador. Alguns aqui no Brasil, inclusive, mas pronto, nem vou mencionar nomes. Senão vai levantar essa confusão, não vale a pena. Vou pôr aqui o documento 3, que é o que vamos fazer, na página 44, quem tem o livro, não é? Mas quem não tem o livro, pode ficar tranquilo, vai aparecer aqui o texto. Eu vou colocar o texto aqui, né? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu. Pronto, gente. Assim, quem é que se habilita a ler? Quem quer começar a ler aí uns dois parágrafos, que é o início aí desse documento. Roberto, estás aí? Não sei se o Roberto está. Sim, Carlos, eu estou. Queres começar a leitura? Tá bom, eu começo na introdução do documento. Lê esses dois parágrafos aí do início do documento, por favor. Tá bom. Documento 3, os atributos de Deus. Deus está presente em todos os lugares. O Pai Universal rege o círculo da eternidade. O Pai Universal rege o círculo da eternidade. Todavia, nos universos locais, ele governa por intermédio das pessoas, dos seus filhos criadores do paraíso. E também concede a vida por intermédio dos filhos, desses filhos. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está nos seus filhos. Esses filhos criadores de Deus
são a expressão pessoal dele próprio, nos setores do tempo e para os filhos dos planetas que giram, nos universos em evolução. As ordens inferiores de inteligência, criadas, podem discernir com clareza os filhos de Deus altamente personalizados, e, desse modo, estes compensam a invisibilidade do Pai, que é infinito, e, portanto, menos discernível. Os filhos do Pai Universal, que são os filhos criadores do paraíso, são uma revelação de um ser que, de outro modo, não seria visível. Seria invisível devido à absolutez e à infinitude inerentes ao círculo da eternidade e às personalidades das deidades do paraíso. A faculdade de criar dificilmente é um atributo de Deus. É mais algo que vem em consequência da sua natureza atuante. E essa função universal criadora manifesta-se eternamente condicionada e controlada, que é por todos os atributos coordenados da realidade infinita e divina da primeira fonte centro. Duvidamos sinceramente que possamos considerar uma dentre as características da natureza divina como sendo antecedente a qualquer outra. Mas se fosse esse o caso, então a natureza criadora da deidade teria precedência sobre todas as outras naturezas, atividades e atributos. A faculdade criadora da deidade, comida na verdade universal, a paternidade de Deus. Pronto, alguém quer fazer algum comentário aí sobre essa? Olha, a paternidade de Deus. Deus é pai e cria crianças. Criança, eu creio que é criada. Então, a faculdade de criar é o atributo primeiro do Pai Universal, que cria pessoas. É interessante como essa é a chave, não é? A chave de toda a realidade. É essa questão da paternidade de Deus. Né? É a essência de tudo, de toda a realidade é essa. Né? E essa é a grande revelação que Jesus trouxe. O corolário de todas as revelações que nós vemos, por exemplo, na Bíblia, né? De repente o apogeu da revelação é esse da paternidade de Deus. É Jesus ter trazido a noção clara de que a relação de Deus conosco é como um pai, como não, é o pai em relação a nós, seus filhos. E essa é a única maneira de garantirmos que somos irmãos. É termos a noção de que Deus é nosso pai. De resto, é só papo furado. A questão da irmandade humana, sem essa noção da paternidade de Deus, é papo furado. É a única maneira da coisa realmente funcionar, não é? Por exemplo, voltando um pouco atrás ao que nós tínhamos já falado em outras reuniões, nós temos aquela ideia muito moderna, não é? De que o humanismo, com a sua defesa de princípios, direitos universais, valores humanos, etc., isso só, na cabeça de muita gente, isso só seria suficiente, isso bastaria para garantir uma paz total, se todos abraçassem esses valores, uma paz total, um bem-estar, uma progressão, uma evolução, uma estabilidade garantida da sociedade, do planeta sem guerras, etc. E quando nós aprofundamos toda essa questão, percebemos, e a revelação nos traz os reveladores trazem-nos essa informação, de que sem a noção de que Deus é o soberano, o criador e o soberano disso tudo, esse edifício rui, não chega a essa visão humanista. Então aí nós percebemos como é que até filosoficamente a coisa funciona. Só a noção
de ter Deus como o nosso Pai, é que realmente garante que nós possamos pensar uns nos outros e perceber-nos uns aos outros como irmãos. Sem isso, esquece. Sem isso, é papo furado. Pode falar a Hélio, por favor. A Hélio? Não estou ouvindo nada, Hélio. Não tá chegando som. Não está chegando som, Hélio. Você levantou a mão, mas não sei se é mesmo. Você na semana passada também estava com problemas aí do microfone, não era? Não está chegando som nenhum, Hélio. Não sei se o Hélio quer falar ou não. Agora fico sem saber. Talvez seja melhor continuarmos. Já, Hélio, se você conseguir depois voltar com o microfone aí, interrompa, quando puder, interrompa à vontade, tá? Podemos continuar aqui enquanto o Hélio não resolve aí. Se é que ninguém tem mais nenhum comentário a fazer, podemos. Fala, Roberto, fala. Eu acho interessante observar que Deus, ele cria personalidades. É isso que ele cria. Na minha compreensão do livro de Urântia, nosso pai e nossa mãe humanos, eles permitem que o nosso corpo venha a existir. Então, quando o corpo existe, o corpo vive, em algum momento, Deus, a pessoa infinita, cria e nos dá uma personalidade. Então, ele realmente é o criador da nossa personalidade única. E a personalidade, cada um é uma pessoa única. Então, eu falando nesse ato criativo, o ato de Deus criar e dar uma personalidade para cada um de nós, eu fico imaginando que a essência da personalidade é um projeto de relação pessoal entre a nossa pessoa, a primeira pessoa da deidade, que é Deus, e todas as outras pessoas do universo. Eu acho que ele olha a eternidade, a infinitude, quando ele cria e nos dá uma personalidade única. Isso é muito grande, muito grande. Pode falar, Hélio. Eu não estava conseguindo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde. Sim, boa tarde, Hélio. Notebook, mas não estava dando certo. Então, eu estou saindo do notebook e estou no celular. Eu não sei se já passou a oportunidade de eu falar. Posso falar, não? Não, pode falar. Pois então, podia pôr na tela, por favor, o parágrafo 1. Aí está. Pois muito bem. Eu vou destacar no parágrafo 1, que eu acho até que é o cerne da questão, ao falar dos atributos de Deus. É de Deus que nós estamos conversando agora. Não propriamente de Jesus, mas de Deus. E eu vou destacar ali, ele governa por intermédio das pessoas dos seus filhos criadores do paraíso, e também concede a vida por intermédio desses filhos. Eu procurei aqui, enquanto estava me batendo, o documento 118. Tem como entrar nele ou é difícil? 118, posso abrir aqui. Relacionado. Uhum. Qual é o parágrafo? Opa, é o 6.1. Eu vou abrir aqui. Tem relação com o que nós acabamos de ler ali. Uhum. Demora aqui um pouquinho, tenham paciência. Mas... é só o tempo de demora da internet. Não tem problema, eu estava me batendo até agora.
Eu sou... 118, 6, 1, não é? Conseguiu, não? É que eu estou Consegui, olhando outra tela, na verdade. consegui. Vou mostrar aqui. Põe ali, por favor. 118, 6.1. Isso, já está lá. Dá para ver Vou aí? destacar a palavra onisciência. Não é uma palavra muito comum, a gente não costuma usá-la muito, mas aqui descreve exatamente o que está lá no que nós acabamos de ler, Uhum, no documento 3. exato. Vou ler aqui em voz alta. Deus é verdadeiramente onipotente, mas, aqui é uma exceção, uma ressalva, não é onisciente. Olha que palavra diferente. Ele não faz pessoalmente tudo o que deve ser feito. A onipotência abrange o potencial de poder do Todo-Poderoso Supremo e do Ser Supremo, mas os atos volicionais de Deus, o Supremo, não são feitos pessoais de Deus, o Infinito. Eu vou no seguinte, no 2, que basicamente é uma ênfase do anterior. Advogar a onisciência da deidade primordial seria desautorizar quase 1 milhão de filhos criadores do paraíso, para não mencionar as hostes inumeráveis de várias outras ordens de assistentes que concorrem com a sua colaboração criativa. Não há senão uma causa não causada em todo o universo. Todas as outras causas são derivadas desta, que é a primeira grande fonte e centro. E nada nessa filosofia causa nenhuma violência ao livre-arbítrio das mirias. Ah, vão nada? Alô? Desculpe, Foi o microfone da Eliane. Eliane, tem que desligar aí o microfone. Já desligou. Pode continuar. Então tá, eu não estou interrompendo ninguém não, né? Não, não, Bom, não. eu acho que esse texto do 118.6, agora pode voltar lá, por favor, no documento 3. Ok. Já está. Pois muito bem. O documento 3, logo no seu parágrafo 1, fala exatamente isso, Sim. que Deus delega a função de dar a vida, delega a função de administração para os seus filhos criadores. Bom, vamos para o verso 2 desse mesmo documento, 302. Sim. Não, eu vou encerrar aqui, eu já falei mais que devia. Grato, Não, obrigado. não, não. Pode falar, ué. Eu prefiro que outros falem, eu falo na sequência. É que eu me Eu distraí acho aqui. Não sei se mais alguém ia falar sobre isto. Se é sobre isto, é um momento para você falar. Outro assunto, enquanto vocês falam, eu vou resolvê-lo. Obrigado. Tá, ok. Não, mas deixa só um momento aqui. Isso que o Ailio trouxe é super importante, não é? Porque é um fundamento no funcionamento de toda a criação. Ou seja, Deus nunca vai interferir, nunca vai atuar naquilo que alguma criatura possa fazer. Ok? Então, o prazer de Deus é delegar as coisas nas mãos das criaturas. Então, no nível em que nós podemos operar, nós podemos atuar, nós podemos realizar e podemos co-criar, Deus deixa essa margem para que sejamos nós a fazer isso. Isso é no nível humano, é no nível dos anjos, é no nível dos filhos criadores, é em todos os níveis, de acordo com o potencial de cada nível de criatura, ou de cada nível de manifestação de criatura, né? Ele sempre delega, na medida do possível, sempre nos deixa a nós a margem para atuarmos. Porque a ideia subjacente à criação é essa. A ideia subjacente à criação é haver esta intercomunicabilidade dos seres e esta estrutura em que cada um ocupa uma posição.
cada um preenche uma função. E esse é um prazer enorme para Deus, ver toda a sua criação atuando e agindo, preenchendo cada um as suas funções. E ele quis que fosse assim. Senão fazia ele tudo, não é? Senão ele é que fazia tudo. Aliás, no homem primitivo até havia o conceito completamente errôneo, não é? De que o próprio mal era produzido por Deus, já que Deus era o todo, o tudo, e criava tudo. Então o homem primitivo, com o pensamento primitivo, pensou até que Deus também produzia o mal, já que ele é o produtor de tudo, não é? Mas era um tremendo erro, porque o mal deriva do livre-arbítrio. Ou seja, nós, como seres imperfeitos, como temos um espaço de manobra para atuar, para decidir, nós, como seres imperfeitos, potencialmente podemos fazer coisas erradas. Podemos produzir o mal. Ou seja, não é Deus que está produzindo o mal, somos nós que estamos produzindo o mal. Ele dá essa margem, Deus dá essa margem. Isso garante a nossa liberdade. Não somos robôs, não é? O Hélio levantou a mão, pode falar, Hélio. Retornei. Vamos lá. Por favor, parágrafo 2. Está na tela? Está assinalado o 2. Muito bem. Eu destaquei nesse parágrafo 2 uma palavra, invisibilidade. Ou seja, Deus dá esse atributo aos seus filhos criadores, mas a si próprio permanece invisível. Poderia ler o texto? Alguém lê o texto com a voz mais bonita? Eliane, você tem uma voz linda, faz favor, lê para mim o texto. Por favor. Não sei se a Eliane está ouvindo aí. Tô ouvindo. O texto todo. Por favor. Por Eu, favor. Quer ler, Eliane? Aí o parágrafo 2? Lê logo, por favor. Não, eu passo. Eu tô um pouco. Eu vou ficar aqui só ouvindo. As ordens inferiores de inteligências criadas podem discernir com clareza os filhos de Deus altamente personalizados. Desse modo, esses compensam, também dá para destacar a palavra compensam, a invisibilidade do Pai. Enfim, eu não vou comentar sobre isso, mas essa palavra é uma coisa muito importante relacionada aos atributos de Deus. Vamos pular para o 2, para o 3, o sequência, por favor, na tela. Só um detalhe que eu queria reforçar aí, Hélio, é que eles dizem, estes compensam a invisibilidade do Pai, que é infinito. Ou seja, e portanto menos discernível. Ou seja, a questão aqui é que Jesus não é infinito, não é? Jesus tem uma forma, Jesus é uma pessoa com uma forma definida. Então ele tem essa capacidade de ser visualizado por qualquer criatura do universo. Se ele quiser, claro. Se ele quiser, ele é visualizado. Enquanto que Deus, por assim dizer, ele não consegue. Não consegue porquê? Porque ele é o todo, é o infinito, né? E ele está em planos absolutos, enquanto que Jesus não está em planos absolutos. Mas pode falar aí, a Eli. Pois então, voltando para o texto, em relação aos atributos de Deus. Você tem razão que você acabou de colocar, Carlos, tem razão. Mas em relação a Deus, se destacando com os demais deidades, ele tem essa característica de absolutez e de invisibilidade. Vamos para o 3. Está no 3, está no 3. Só a primeira frase. A faculdade de criar, e aí um destaque enorme nessa palavra criar, dificilmente é um atributo de Deus. Então, aqui eu acho que o texto é autoexplicativo. É mais algo que vem em consequência da sua natureza atuante. Bom, também não vou me delongar nisso, mas eu quero destacar que a criação direta e pessoal de Deus é algo que está sendo ensinado de modo equivocado, inclusive no meio urantiano. Encerro. Obrigado.
Não, muito boa essa colocação, Hélio. É um ponto muito importante e que tem a ver com isso. Estava falando há pouco de que Deus criou os seus filhos para que cada um cumprisse uma função. Então ele deixa esse aspecto da criação na mão, quando diz respeito aos universos do tempo e do espaço, não é? Ele deixa essa criação na mão dos filhos criadores e das filhas criativas, que é um casal, não é? É esposa e esposa, não é? É o filho criador, que no nosso caso é Jesus, e a esposa dele, que é a filha criativa. E eles é que criaram este pedaço do universo onde nós estamos inseridos. Nós e 10 milhões de mundos habitados. Foi criado, este pedaço do universo foi criado por esses dois. Por uma capacidade criativa e criadora que lhes foi concedida pelo próprio Deus, o próprio Criador, que tem este princípio de delegar, sempre delegar aos seus filhos, às suas criaturas, tudo o que elas possam resolver. Não é? Então, vamos, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa aí. Se não, podemos avançar aqui para o ponto 1, que é a onipresença de Deus. Alguém quer ler? Posso ler, Carlitos, não tem importância. Tá, olha, Bela, lê-me aí 3 parágrafos. Pode 3? ser? Está bem, 3. está bem. E assim, Ah, só dizer esta coisa, Flor Bela, o Aélio falou de que seria interessante nós lermos um parágrafo, vermos se alguém quer comentar alguma coisa, 1 ou 2, não é? Em vez de estar a ler o tópico inteiro, não é? Que depois há muita ideia, muita dispersão. E realmente nós fizemos isso na reunião anterior e realmente funcionou melhor, Aélio. A ideia do Aélio funcionou melhor, realmente. Podemos ir mais no foco de certos aspectos. Então, por isso é que eu digo, lê aí 1, 2, 1, 2 parágrafos, Flor Bela, mas vamos ver se alguém quer falar alguma coisa especificamente, tá? Carlos, posso só comentar o que foi lido e o que o Claro, Aélio... Olha, no meu entender, então, Deus cria pessoas. Por isso ele é pai, ele cria personalidades. Mas são essas personalidades que agem e atuam no universo físico. Por isso, Deus não é onisciente, não é ele que faz tudo, no sentido que não é ele que atua diretamente na matéria. Ele é criador de pessoas, mas essas pessoas que ele criou, especialmente os filhos criadores, é quem criam os universos locais. E isso que o Aélio observou, isso é a essência para se contrapor a um equívoco. Eu ouço muitas pessoas falando, se Deus criou tudo, então ele criou o mal. Não. Deus não criou tudo. Ele não é onisciente, não é ele que faz tudo. Deus, ele cria pessoas. Quem age diretamente são essas pessoas que têm livre-arbítrio, que podem equivocadamente fazer coisas ruins. Então, Deus que criou todas as pessoas não é quem criou o mal, porque ele não é onisciente, como observou o irmão Aélio. muito bem colocado, Roberto. É isso aí. Bem definido aí. Vamos lá, Flor Bela. vamos lá. A omnipresença de Deus. A capacidade do Pai Universal de estar presente em todas as partes e, ao mesmo tempo, constitui a sua omnipresença. Apenas Deus pode estar em inúmeros lugares ao mesmo tempo. Deus está simultaneamente presente nas alturas do céu e na terra abaixo, como exclamou o salmista: onde me esconderei do teu espírito? Ou onde escaparei da tua presença? Sou um Deus próximo e distante, diz o Senhor. Por acaso não preencho o céu e a terra?
O Pai Universal está constantemente presente em todas as partes e em todos os corações na sua vasta criação. Ele é a plenitude daquele que preenche a todos de tudo e quem tudo opera em todos. E além disso, o conceito da sua personalidade é tal que o céu, o universo, e o céu dos céus, o universo dos universos, não podem cabê-lo. É literalmente verdadeiro que Deus é tudo e está em tudo. Mesmo isso, contudo, ainda não é a totalidade de Deus. O infinito só pode ser plenamente revelado na infinitude. A causa nunca pode ser compreendida por meio de uma análise dos defeitos. O Deus vivo é incomensuravelmente maior do que a soma total da criação, que veio a existir como um resultado dos atos criadores do seu livre-arbítrio ilimitado. Deus revela-se em todo o cosmos, mas o cosmo não pode jamais conter ou abranger a totalidade da infinitude de Deus. Podes continuar, se ninguém tiver nada para falar. A presença do Pai ronda incessantemente o universo mestre. Ele se conduz desde o fundo do céu e o seu circuito vai até aos confins do céu, e nada há que se oculte da sua luz. A criatura não apenas existe em Deus, mas também Deus vive na criatura. Sabemos que nele habitamos, porque ele vive em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Essa dádiva do Pai do Paraíso é companheira inseparável do homem. É companheira inseparável. Ele é o Deus sempre presente e aquele que a tudo preenche. O Espírito do Pai Eterno guarda-se na mente de cada filho mortal. O homem sai à procura de um amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu próprio coração. O verdadeiro Deus não está longe, é parte de nós. O seu Espírito fala de dentro de nós. O Pai vive no Filho, Deus está sempre conosco. Ele é o Espírito guia do destino eterno. Em verdade, foi dito das raças humanas, sois de Deus, porque aquele que habita no amor, habita em Deus e Deus nele. E assim, pois, estando em erro, vós atormentais o ajustador do pensamento, pois esse dom de Deus que reside em vós deve necessariamente sofrer todas as consequências dos maus pensamentos junto com a mente humana na qual encontra-se encarcerado. Deixa-me só fazer aqui uma observação, Flor Bela, aqui sobre esta questão do ajustador do pensamento, que é o espírito dentro de nós, né? Ser atormentado pelo nosso erro, pelos nossos pensamentos, más ações, etc. E ele é atormentado, né? E assim, isto faz-me pensar na imagem, na situação real em que Jesus veio à Terra e, apesar de ele ter o poder nas mãos, ele não era. Se ele quisesse, ele não teria sido crucificado. No entanto, o que é que ele tinha que mostrar para as criaturas humanas e para os seres celestiais também, que estavam olhando a situação? Não foi só para as criaturas humanas que ele fez tudo aquilo, foi também para os seres celestiais também, para eles verem o que é que ele, como Deus que ele era, Jesus era Deus, é Deus, como é que ele se deixou crucificar, quando ele tinha o poder todo na mão, não precisava de passar por aquilo. Só que ele queria mostrar como é que Deus era, ele queria mostrar às criaturas humanas e às criaturas celestiais, qual era a natureza de Deus, qual era a atitude de Deus para com as suas criaturas, que é não interferir. Aguenta o que tiver que aguentar e absorve todo o erro da criatura, ele absorve o erro da criatura e mostra como é que ele, mesmo numa aparente derrota, é ele que está em domínio de tudo, né?
Então é um pouco a imagem do que se passa com o ajustador de pensamento dentro de nós. O ajustador fica, não é que ele fique em silêncio, porque ele fica, com certeza, fica soprando as orientações que nós precisamos receber nessas horas em que estamos cometendo um erro, etc. E ele, com certeza, nos fica avisando. Só que nós ainda somos muito surdos para o que ele nos fala, né? Ainda estamos nesta condição muito surdos, com pouca capacidade de discernir, pouca capacidade espiritual ainda, né? Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós, o ajustador não desiste de nós. Ele continua e aguenta esse aparente descaso, esse desinteresse de nós próprios, de ele estar residindo dentro de nós. Nós não atendemos ao que ele está falando, não atendemos ao que ele anseia, mas ele permanece mesmo assim. Incondicionalmente. É essa a palavra certa. Incondicionalmente ele fica sempre connosco. E sei lá, nós não conseguimos ter a noção, a percepção de como é que isso possa trazer uma angústia divina, não é? Uma angústia entre aspas, porque não é a nossa angústia à maneira humana, não é? Mas para não ter, na falta de outra palavra, vamos usar esta palavra angústia divina, porque deve haver alguma angústia divina, porque é o pai que vê o seu filho se machucar, vê o seu filho ir numa direção em que se vai machucar, ele está vendo que o filho está produzindo algo que vai machucá-lo. Então, tem a dor do pai. Claro que é em moldes divinos que nós nem imaginamos, mas com certeza é algo que poderíamos definir dessa maneira. É a dor do pai. Não é? Da mesma maneira que nós, num nível humano, meu filho vai fazer uma coisa que eu já estou vendo, cara, está totalmente errado, ele vai se dar mal, eu já fico sofrendo. Então é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Então achei interessante essa expressão que o revelador usa quando ele diz: vós atormentais o ajustador do pensamento. Ele é atormentado nesta situação meio impotente em que ele fica, de certa forma, em que não consegue fazer as coisas por nós, ele tem que esperar a nossa decisão. Né? Ele só pode fazer a parte dele, que é: olha, filho, eu estou aqui orientando. Se me des ouvidos, seria bom, não é? Mas fala, Florela, levantaste aí a mão? Fiquei na dúvida. Percebi, sim, mas então percebi que ele não vai embora. Não Ele vai. fica até ao fim. Então, voltando ao ponto que nós começamos a nossa conversa lá no início, que tu perguntaste aquelas coisas sobre a questão dele se ir embora em algum momento, isso só acontece quando a criatura caiu na iniquidade, que não tem já, é irreversível. Mas isso é muita coisa, tá? É uma medida muito grande para ele tomar essa decisão. Quando é irreversível mesmo. Porque se houver uma fagulhazinha de um mínimo de que eu me posso arrepender da minha iniquidade, do meu pecado, dos meus erros, da minha insistência no estar contra a lei da vida, contra Deus, contra a realidade, contra os meus irmãos. Se houver... Tudo bem, Séfora, um abraço, obrigado. Se houver um mínimo de possibilidade de que eu ainda possa ser recuperado espiritualmente, ele não desiste, ele não vai embora. Ele fica até ao limite. Quando ele vai embora é porque realmente, olha, acabou. E eu, próprio criatura, a criatura é que criou isso, é que provocou isso. Ela é que decidiu não dar a mínima brecha, não dar a mínima abertura, e ela decidiu isso com toda a capacidade tinha toda a decisão na mão. Nunca lhe foi roubada a possibilidade dela discernir o que é que seria bom ela fazer, digamos assim, não é? Então é uma situação muito extrema, não é? Muito limite para Deus dizer assim: olha, estou indo embora. É porque já não tem lugar para ele ali, que a própria criatura determinou, não foi ele que determinou: cansei de estar aqui. Não, a própria criatura que disse assim: vai-te embora, cara, não quero ter nada a ver com isso, tchau. Mas isto, numa forma extrema mesmo, não é num momento de capricho.
Não é, estou chateado com Deus. Não, ele não é aí. Aí ele ainda vai insistir, não é? Porque vê que a coisa não é de coração mesmo, não é? Mas agora, quando chegou num nível em que aquela criatura é um mero animal intelectual, não tem mais nada, é uma casca vazia, não tem a mínima chama de espiritualidade, e ele matou a própria alma dentro de si próprio, cara, e não há mais nada que o ajustador possa fazer. Vai-se embora, vai fazer o quê? Não tem mais nada ali, né? Não sei se alguém quer falar. Continuamos? Queres continuar aí, Flávela? Ou alguém quer? Se ninguém quer deixar continuar, podes continuar, Flávela, pode ser? Sim, pode ser, se ninguém quiser. Eu A sei. omnipresença, sim. A omnipresença de Deus, na realidade, é uma parte da sua natureza infinita. O espaço não constitui obstáculo para a deidade. De modo discernível, sem limitações e na perfeição, Deus encontra-se presente apenas no paraíso e no universo central. Por isso, a sua presença não pode ser observada nas criações que circundam a Avona, pois, em reconhecimento à soberania e às prerrogativas divinas dos criadores e dos dirigentes coordenadores dos universos, do tempo e do espaço, Deus limitou a sua presença direta e efetiva ao universo central. Desse modo, o conceito da divina presença deve ser estendido a uma gama ampla, tanto de modos como de canais de manifestação, abrangendo os circuitos da presença do Filho Eterno, do Filho Infinito e da Ilha do Paraíso. Nem sempre é possível distinguir entre a presença do Pai Universal e as ações dos seus coordenados, agentes e agências eternas. Tão perfeitamente todos estes preenchem os quesitos infinitos do seu propósito imutável. Mas não é assim com o circuito da personalidade e com os ajustadores. Nestes casos, Deus atua de um modo único, direta e exclusivamente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí sobre essa parte. Podes continuar. Uhum. Não estou a ver o texto todo. Puxa um bocadinho. Ai, desculpa, estava no lugar errado. Aqui, espera aí. Ok. O controlador universal está presente potencialmente nos circuitos de gravidade da Ilha do Paraíso, em todas as partes do universo, a todo o tempo e no mesmo grau, em conformidade com a massa, em respostas às demandas físicas da sua presença e por causa da natureza inerente a toda a criação, a qual leva todas as coisas a aderirem a ele e a consistirem nele. Do mesmo modo, a primeira fonte e centro está potencialmente presente no absoluto inqualificável, depositário que é dos universos não criados do eterno futuro. Deus, assim, potencialmente, impregna os universos físicos do passado, do presente e do futuro. Ele é a base primordial da coerência da criação, chamada material. Esse potencial não espiritual da deidade torna-se factual aqui e acolá, no nível das existências físicas, por meio da interação inexplicável de alguns dos seus intermediários exclusivos no campo da ação universal. A presença da mente de Deus está correlacionada à mente absoluta do agente conjunto, o Espírito Infinito. Contudo, nas criações finitas, essa presença é mais bem discernida na mente cósmica dos espíritos mestres do paraíso, que funciona de modo omnipresente. Do mesmo modo que a primeira fonte e centro está potencialmente presente nos circuitos da mente do agente conjunto, também está potencialmente presente nas tensões do absoluto
universal. A mente da ordem humana, contudo, é uma dádiva das filhas do agente conjunto, as ministras divinas dos universos locais em evolução. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa. Aqui é uma parte que realmente condensa muitos desdobramentos e inúmeros aspectos que já foram colocados em documentos anteriores, nos documentos anteriores, né? 40 e tal páginas antes, né? E algo que vai ser explorado e melhor explicado em documentos posteriores, que vão aparecer no livro, né? Então é uma abrangência muito grande, assim, mas no geral, qual é a linha geral do pensamento que é colocado aqui é realmente esse aspecto, mostrando esse aspecto de como é que cada função é preenchida por um determinado aspecto da divindade, né? Ou seja, não é o Deus Pai que fica fazendo tudo, funcionando em tudo, resolvendo tudo, preenchendo toda a mínima tarefa. Não, ele não. A linha que está aqui sendo descrita é essa. Tem estes seres divinos que fazem isto, tem aqueles que fazem aquilo, tem o aspecto de Deus que faz isto, tem o aspecto de Deus que cumpre aquilo. Então há todo um repartimento do próprio Deus se repartindo em entidades divinas diversas, com funções diversas, não é? Assim, em traços gerais é isso, não é? Queres continuar aí? Posso passar agora a alguém? Alguém quer? É que hoje não há muita gente para ler. Pois não. Não há muita gente para ler aí. Posso então continuar? Se ninguém quiser. O espírito omnipresente do Pai Universal está coordenado à função da presença do Espírito Universal do Filho Eterno e ao potencial divino perpétuo do absoluto da Deidade. Contudo, nem a atividade espiritual do Filho Eterno e dos seus filhos do paraíso, nem as outorgas da mente, feitas pelo Espírito Infinito, parecem excluir a ação direta dos ajustadores do pensamento, os fragmentos de Deus que residem nos corações dos seus filhos criaturas. Continuar. No que diz respeito à presença de Deus num planeta, sistema, constelação ou universo, o grau dessa presença em qualquer unidade da criação é uma medida do grau da presença evolutiva do Ser Supremo. É determinado pelo reconhecimento em massa de Deus e pela lealdade que a Ele dedica à vasta organização universal, que se estende até mesmo aos próprios sistemas e planetas. Por isso, às vezes, na esperança de salvaguardar e conservar essas fases da presença preciosa de Deus, é que, quando em alguns planetas ou mesmo sistemas mergulham profundamente nas trevas espirituais, de algum modo são colocados em quarentena ou em isolamento parcial, permanecendo sem intercâmbio com as unidades maiores da criação. E tudo isso, tal como sucede em Urântia, e se dá como uma raça, e tudo isso, tal como sucede em Urântia, e se dá como uma reação para a defesa espiritual da maioria dos mundos, para obrigarem-se a si próprios, tanto quanto possível, de sofrerem com o isolamento que viria por consequência das ações separadoras e alienantes de uma minoria obstinada, perversa e rebelde. Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Podes continuar, se ninguém tiver nada para falar aí. Embora o pai inclua paternalmente nos seus circuitos a todos os seus filhos, todas as personalidades, a sua influência sobre eles é limitada
pelo afastamento que a origem deles tem em relação à segunda e à terceira pessoas da deidade, e aumenta à medida que a realização do destino deles aproxima-se daqueles níveis. O facto da presidência de Deus nas mentes das criaturas é determinado por elas serem ou não resididas pelos fragmentos do Pai, os monitores misteriosos, mas a sua presença efetiva é determinada pelo grau da cooperação concedida aos ajustadores internos pela mente residida por eles. Isto é muita informação. É muita informação. Aí está falando da contraparte da criatura. Se a criatura realmente fizer um esforço, se entrar em comunhão com Deus, quanto mais ela empenhar, quanto mais tempo, mais energia, mais foco, mais atenção empenhar nessa comunhão com Deus, mais vai ser beneficiado, mais vai conseguir estabelecer essa ponte. Porque Deus está constantemente criando essa ponte. Mas se nós não damos o último elo, o último gesto, não é? Porque Deus faz o caminho todo desde o paraíso até aqui. Não é? Um caminho longuíssimo do paraíso até cá, é todo feito por Deus, pela divindade. E nós estamos aqui, temos Deus dentro de nós, junto à nossa mente. Basta só estar atento, dar a mão. Oh, Deus, estou aqui. Né? Basta ter esta comunhão. É só este gesto que Deus nos está pedindo. É ter essa comunhão, que é pela oração, pelo foco, pelo pensamento focado nele, conversando com Deus. Né? Aí abre-se. Né? Alguma coisa se começa a processar num nível mais aceso e mais vivo que não acontecerá se nós não tivermos esse foco, não tivermos esse diálogo com ele, não tivermos essa atenção nele. Aí é mais difícil acontecer essa comunicação, não é? Não estamos longe de ler tudo, não é? Se quiseres continuar aí, vai lá. Queria só ir um bocadinho atrás, pode ser? Queres ir atrás? Por causa da... Sim. Significa que os mundos em quarentena, mas onde é que eu entendi, está a ser difícil para mim hoje, realmente. Está é muito infinito. É o anterior, que fala, sim, o anterior. Da quarentena, dos mundos em quarentena, é esse. Significa que perdeu-se alguns circuitos, não sei muito bem o que é que isso quer dizer, porque realmente já estamos em quarentena, ou estamos em quarentena, portanto perdemos esses circuitos, eu não sei o que é propriamente isso, mas depois a minha pergunta é, o mundo é colocado em quarentena para não contaminar outros? Exatamente. É isso que aqui diz? É isso. Ok. É isso. Ok. Basicamente é isso. Okay. Não é que não seja proporcionado às criaturas que nós somos um planeta em rebelião, tá? São 37 planetas que estão sofrendo as consequências da rebelião de Lúcifer, porque esses 37 príncipes planetários aderiram à rebelião de Lúcifer. Então, digamos que é um cantinho do universo composto de 37 planetas que estão em rebelião. E por isso, está em quarentena, está isolado. Ou seja, não entra à toa qualquer um neste espaço aqui. Só para entrar aqui tem que vir com autorização de cima. Tipo assim, eu quero ir lá porque quero estudar, porque, sei lá, quero estudar a situação lá, quero aprender com aquilo, não sei, qualquer coisa, né? Mas as instâncias superiores, os supervisores acima, é que dizem se dão autorização a alguém para vir cá ou não. Né? E isso em relação às criaturas. Mas em relação aos ajustadores do pensamento, para eles não existe problema nenhum quanto a isso, porque eles são Deus. Eles são fragmentos de Deus. Então, para eles está tudo livre na mesma. Aliás, também é dito aí em outra parte do livro, outras partes,
que quando algum planeta está em quarentena espiritual, que muitas vezes é usado o circuito dos ajustadores do pensamento para resolver determinadas coisas, porque não tem contenção. Esse circuito não tem contenção. Não tem quarentena nesse circuito. Na parte dos ajustadores não tem quarentena. É em outros níveis a quarentena, né? Porquê? Porque os ajustadores de pensamento não sofrem tentação. Eles são puros e perfeitos. Ou seja, o nosso espírito, o espírito de cada um de nós aqui, mesmo aqui os seres humanos da Terra, o espírito deles é puro e perfeito. Não está evoluindo nem se purificando. É puro e perfeito já. A única coisa que esses ajustadores estão vivendo aqui, os nossos espíritos estão vivendo aqui, é um crescimento experiencial. É ganhar a experiência. É o que eles estão fazendo aqui. Não estão ganhando, não estão evoluindo, nem estão se aperfeiçoando em pureza. Estão ganhando a experiência. É isso que eles estão fazendo aqui, né? Então, são bases que realmente o livro Durante nos traz, essas bases, essa divisão dos aspectos de cada ser, né? Em que uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito, outra coisa é a personalidade. Então, o livro Durante, a Revelação, explica muito bem o que é cada uma dessas partes de um ser humano. E não só, e de seres celestiais, não é? Explica muito bem o que são essas partes. Porque há muita confusão nos conceitos na humanidade, não é? Cada religião, cada doutrina, cada filosofia tem conceitos os mais diversos possível, não é? Então há muita confusão desses conceitos. Então o livro Durante traz um ajuste, traz uma clareza sobre tudo isso, não é? E, por exemplo, não é? Há doutrinas filosóficas, religiosas, etc., que dizem a alma ou o espírito é a mesma coisa, são só nomes diferentes para a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito. Depois há esta questão de a nossa ciência da psicologia ainda é muito jovem, existe há muito pouco tempo, não é? Existe para aí há 150 anos, não é? Há menos de 200 anos que a psicologia tem, não é? E quando uma pessoa vai perguntar aos cientistas da psicologia, aos psicólogos, quando se vai perguntar a eles, pedir a eles que definam o que é psicologia, não, perdão, quando se vai perguntar a eles que definam o que é personalidade, tu não vês uma definição da personalidade. A própria psicologia não consegue definir personalidade. Então tu tens escolas de pensamento, tens diferentes escolas de pensamento dentro da psicologia que têm ideias diferentes do que é personalidade. Então é mais um aspecto que a revelação do livro Durante traz. Diz assim, personalidade é isto aqui. E é uma ideia bem diferente do que nós estamos habituados a ver na psicologia. Porque eles, basicamente, dizem que a personalidade é a pessoa. É isso. Então, que ela nunca mudará, porque é aquela identidade da pessoa, é aquela individualidade daquela pessoa. Vai atravessar a eternidade inteira e será sempre ela, sempre aquela personalidade. Enquanto que nós, numa perspectiva da psicologia, nós pensamos, não, a personalidade está sempre mudando. De acordo com as circunstâncias, de acordo com não sei o quê, com o meio ambiente, com a educação, com não sei o quê. Cara, e não é nada disso. A pessoa é aquela pessoa. O Carlos vai ser sempre o Carlos. Eu até posso mudar de nome, tá? É dito qualquer dia, eu vou receber o meu nome, quando tiver a minha identidade cósmica, vou receber o meu verdadeiro nome. Por enquanto sou um Carlos da vida, não é? Mas, assim, esta pessoa aqui, daqui a 30 trilhões de anos, vai ser esta pessoa aqui. Vou ser eu, Carlos, com outro nome, mas serei eu. Né? E sempre assim, sempre essa base. Então, isto para dizer o quê? Que o livro Durante veio pôr uma definição nessas coisas, nesses conceitos todos que estão pipocando por aí à toa no planeta, né? De acordo com cada cultura, né? E isso é uma das consequências da rebelião, na verdade. Não há esse norte. É tudo uma tremenda confusão.
Aquela ideia que vem na Bíblia da Torre de Babel, aquele conceito da Torre de Babel, é um pouco isso. Tipo assim, cara, todo mundo dispara conceitos, ideias e teorias para todo lado, e é um monte de loucuras, um monte de coisas humanas, não é? Coisas criadas pela mente humana, viagens na maionese, digamos assim. O planeta está cheio de viagens na maionese. Está carregado disso. Né? Daí a necessidade de trazer uma revelação, que é o livro Durante, e dizer assim, gente, vamos lá pôr um pouco de ordem nisto. Vamos lá aqui acertar agulhas, não é? Vamos lá ver o que é o quê. Então é estabelecer um ponto de partida, um novo ponto de partida para a humanidade, né? É o que se passa com o livro Durante, com a quinta revelação de época, né? Vamos definir bem aqui estas coisas e agora vamos perceber para onde é que estamos a caminhar. Porque ninguém sabia, cara. Já viste a loucura? Ninguém sabia para onde é que nós tínhamos que caminhar. De onde é que vínhamos, porque é que estávamos na situação em que estamos e para onde é que temos que caminhar. Nunca ninguém veio definir isso. Realmente em termos definitivos. É a primeira vez, o livro Durante proporciona isso à humanidade. É a primeira vez que temos esse discernimento. Antes disso, eram revelações absolutamente essenciais, mas eram mais como um norte, como grandes bases, não é? Jesus veio e trouxe grandes bases. As grandes bases quais são? A mais essencial de todas. Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele, portanto somos irmãos. Então é uma grande base. Não é um grande pilar da realidade. Mas basicamente o que é que foi entregue à humanidade agora? Foi essas grandes bases. Nós não podemos queixar-nos de que não nos foi dado isso. Foi-nos dado. Essas grandes bases foi-nos dada. Mas agora, dizer assim, mas porquê, de onde é que viemos? Porquê é que estamos aqui nesta coisa que está neste estado? E para onde é que vamos? Até agora nunca tinha havido essa. A primeira vez que isso veio com clareza é com o livro Durante. Não existe em mais lugar nenhum. Então é esse o enorme valor da quinta revelação de época. É esse acertar de agulhas. É finalmente perceber, cara, tem uma razão para eu estar aqui. É esta que está sendo descrita aqui. Vou falar, Roberto. Carlos, você pode colocar na tela, eu acho que é o 4º parágrafo desse tópico 1 do documento 3, quando fala que ele vive no nosso coração, o ajustador do pensamento. É o 4? É o 4. Ó. Isso aí. O Espírito do Pai Eterno guarda-se na mente de cada filho mortal. Isso. Um ajustador do pensamento reside no coração da nossa mente. Aí ele diz, o homem sai à procura de um amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu coração. Isso que eu quero comentar. Que coração é esse? É o coração material? Eu acho que isso aí tem relação com aquele mandamento de amar a Deus com todas as forças, entendimento, alma e coração. Esse coração que está aí, no qual o ajustador vive, e esse amor a Deus de todo o coração, eu creio que ele está relacionado com a vida total. O coração da matéria, da mente, da alma, do espírito, coração total, a vida total. É nisso que eu quero fazer um comentário. E vou relacionar, vou já chegar no final. É revelado que o ajustador, ele é absoluto. Então, no ajustador, a vida é absoluta. Então, como é que uma pessoa infinita pode, de alguma forma, viver no nosso interior que somos finitos? Na vida absoluta do ajustador. No documento 42, fala que o ajustador é uma realidade absoluta. E o documento 42 descreve
7 sistemas universais de energia, dos quais só 2 são absolutos. E um desses sistemas universais de energia, que é absoluto, é a monota. E eu creio que a monota é a energia dos ajustadores do pensamento. É dito resumidamente que a monota é a energia viva de Deus, o Pai Universal. Por isso o ajustador é a verdade viva, porque ele é vida absoluta. Agora, o que é vida? O que é vida absoluta? E como o infinito pode viver em nós através da absolutez da vida do ajustador do pensamento? O meu conceito de vida é o seguinte: vida, no documento 112 ele afirma, a vida é um processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente. Qual é esse processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente? É a pulsação do coração. A vida é esse movimento do coração, de expandir a semente do pai, contrair o ventre da mãe. Eu estou dando um conceito amplo do que seja o pai, do que seja a mãe, do que seja a vida e do que seja o filho coração. O pai é a semente central da vida que expande no interior do indivíduo. A mãe é o ventre universal da vida que contrai, nutrindo o ser vivo. E o filho vivo é o coração que pulsa entre a semente do Pai Universal e o ventre da Mãe Universal. Qual a relação disso com esse documento que a gente leu? Porque na vida absoluta do ajustador, Deus infinito pode viver através de nós. Eu vejo o ajustador como um coração absoluto que pulsa desde a primeira fonte centro da realidade total até o ventre infinito do absoluto inqualificável. E ele pulsa através de nós. Então, é assim que eu vejo que um fragmento da infinitude, dado pela pessoa infinita de Deus, pode viver numa criatura finita. É revelado no primeiro parágrafo, você pode voltar ao primeiro parágrafo, Carlos, sim, desse tópico? Nesse primeiro parágrafo, não, no segundo, logo no finzinho dele, ele diz que Deus revela-se em todo o cosmos, mas o cosmos não pode abranger a infinitude de Deus. Aí, o infinito, aí um pouco antes ele diz, o infinito só pode ser plenamente revelado na infinitude. Tá? Então, Deus, o eu sou, o Pai, ele é a pessoa infinita. E o ajustador é um fragmento da infinitude. Então, o ajustador é uma vida absoluta, um fragmento da infinitude que vai ter significado na eternidade, que vive e pulsa através da gente. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu estou tentando dar uma solução para o que é revelado no documento 115, que diz assim: o máximo do paradoxo para a razão finita é como um ser infinito pode viver no interior de uma criatura finita. Uhum. Como a pessoa infinita de Deus pode viver no interior de nós, pequenininho. Entendeu? Ele fala que esse é o maior paradoxo da razão finita. Aí depois ele segue dizendo: é possível entender que a pessoa infinita de Deus, que é Deus transcendente é a pessoa de Deus
que exerce um domínio pela totalidade do universo. Aí ele fala, um fragmento dessa pessoa infinita, que é Deus transcendente, vive imanente na criatura, que é o ajustador. Então, e esse entendimento da distinção da pessoa infinita de Deus, que é a pessoa infinita que exerce um domínio na totalidade do universo, e do fragmento da infinitude de Deus, imanente no interior do ser humano, nos ajuda a entender exatamente a distinção da pessoa infinita de Deus e do fragmento de vida absoluta dele, que é o ajustador do pensamento, vivendo no nosso interior. E se o ajustador do pensamento é a vida absoluta, isso explica, se você unir uma afirmação, que a vida é um processo que envolve as 3 pessoas da Trindade do Paraíso. No documento dos portadores da vida, diz que a vida é concebida pelo Pai, expressa pelo Filho e realizada pelo Espírito. Então, a vida é concebida pelo Deus Pensamento, expressa pelo Deus Palavra e realizada pelo Deus Ação. Então, a vida envolve as 3 pessoas da Trindade. E é por isso que eu creio, eu não sei exatamente qual é o parágrafo, eu acho que é o antepenúltimo parágrafo desse documento, que ele diz que, ele fala que Deus ele está presente no nosso coração, só que ele não atua porque isso depende da nossa proximidade também do Filho Eterno e dos filhos do paraíso. Ó. É o antepenúltimo? Não. 1, 2, 3, ainda antes do antepenúltimo. Aqui? É. É o 9. Ó, o Espírito onipresente do Pai Universal está coordenada a função da presença universal. Contudo, ele diz, basicamente, que embora Deus, o Pai Universal, viva no ajustador do pensamento, a nossa percepção e a influência que ele tem em nós depende também da nossa proximidade do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Entendeu? Sim. O Pai Universal, ele está no ajustador do pensamento, mas a influência que ele tem no nosso ser depende também da nossa proximidade do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Por quê? Porque a influência dele está associada com a vida absoluta do ajustador do pensamento. E a vida, ela transpassa as 3 pessoas da Trindade. A vida é concebida pelo Pai, expressa pelo Filho e realizada pelo Espírito. Embora a vida do conceptor da vida, do Pai Universal, esteja no ajustador do pensamento, se nós não estamos próximos do Filho Eterno e do Espírito Infinito, com a nossa mente, com o nosso espírito, a gente não tem acesso a essa vida infinita. Então, eu não sei se eu me expressei, eu não sei se eu me delonguei, mas eu dei, no meu melhor entendimento, uma característica da integridade do ajustador do pensamento. Há 2 realidades no ser humano que são dádivas do infinito eu sou. Uma é a personalidade, a outra é o ajustador do pensamento. A personalidade é o todo do ser. E o ajustador do pensamento é a vida absoluta. E a vida transpassa tudo. Então, essa inteireza, essa coerência do Pai Universal se expressa no ajustador do pensamento, na divindade da verdade viva que ele é. E se expressa na personalidade
porque a personalidade é o todo do ser. E assim eu concilio a possibilidade desse ser infinito estar residindo no coração espiritual da minha alma, mente e corpo, na vida absoluta do ajustador que pulsa dentro da vida imortal da minha alma e da vida interior da minha mente de boa fé. Eu peço perdão se eu falei além do assunto, mas esse tema é realmente crucial na nossa compreensão das qualidades e distinções da pessoa infinita de Deus, Deus transcendente, e do fragmento da infinitude que vive no ajustador do pensamento, que é Deus imanente em nós. O que tu trazes, Roberto, cara, é extremamente complexo, não é? Mas é por aí mesmo, não é? Porque, assim, a vida é transcendente. E a tua explanação é bem... entra em campos extremamente complexos, mas é necessário entrar nesses campos. Porque, cara, é a única maneira de derrubar as ideias mecanicistas, né? Aquelas ideias meio ingênuas e infantis, não é? De que o universo teria existência por si mesmo e que tudo o que está dentro do universo seria uma coisa natural da natureza. E pronto, não tinha mais origem, não teria origem transcendente. Cara, isso é um pensamento infantil, não é? Mas é um pensamento com que temos que lidar no momento cultural que nós vivemos, planetário. Esse conceito está aí. Há muita gente lidando com isso, crendo nesse conto de fadas materialista. Porque, cara, é um conto de fadas, é assim, é a coisa mais básica, que não faz sentido nenhum, mas há muita gente a acreditar nisso, no conceito materialista da vida. Então, tudo o que tu trouxeste realmente traz a chave da transcendência, porque a vida é transcendente. Tem que haver uma razão para eu ser transcendente, a Flor Bela ser transcendente, para o Roberto ser transcendente. Tem que haver uma razão para isso, que não nasce de conjugação de átomos, cara. É demasiado irrisório, é infantil demais essa ideia de que as capacidades subjetivas, o ser, seja meramente uma coligação de átomos que proporciona isso. Não faz sentido nenhum, não é? Então é isso. Com essas analogias todas que tu trouxeste, Roberto, com essa analogia não, com realmente essa estrutura que tu trouxeste, eu queria dar aqui uns outros elementos, não é? Que reforça isso que tu trouxeste, que é isto, que é este princípio de que o ajustador do pensamento é-nos revelado que o ajustador do pensamento é ele que cria a alma, que tece a alma dentro de nós. Então o que é que nós temos? Temos o princípio transcendente de Deus, fragmento de Deus puro absoluto, que vem até do paraíso até cada um de nós, vem até a Flor Bela, veio até a mim, veio até ao Roberto, veio até qualquer um que esteja neste planeta, veio à nossa mente, e a nossa mente é a expressão de quem? De quem? Da terceira pessoa da Trindade. Ou seja, a expressão da primeira pessoa da Trindade, que é o ajustador do pensamento, que é o Espírito, veio do paraíso até aqui, tá? E aqui, eu vou pôr mesmo aqui, tá? Aqui, ele aqui, desde que eu sou criancinha, ele começou com as minhas decisões na minha mente, as minhas decisões morais, as minhas escolhas morais e espirituais, as minhas decisões, e ele teve matéria-prima, e o que vem da minha mente é uma dádiva da terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Infinito, concede a mente às criaturas. Então, a terceira pessoa da Trindade concedeu-me a minha mente, que eu estou usando por empréstimo, tá?
E eu, usando a mente, eu fui tomando decisões na minha vida. Fui fazendo escolhas na minha vida, usando a minha mente. E o Espírito Infinito, a expressão da primeira pessoa da Trindade, usou a matéria-prima resultante das minhas decisões para ele tecer a minha alma. Então é o mesmo princípio, Roberto, que tu falaste. O pai, o ajustador de pensamento, veio, trouxe a semente, trouxe o sêmen e depositou o sêmen na mãe, que é o Espírito Infinito, que é a minha mente, que me foi dada pelo Espírito Infinito. Essa semente foi depositada aqui e criou um filho, gerou um filho, que é a minha alma. Então, é esse princípio. Ou seja, é a transcendência chegando à matéria. Porque a matéria foi criada de propósito por Deus como campo experiencial para as criaturas. Todas as criaturas. O universo, quando eu falo matéria, eu falo do universo. Foi criada como campo experiencial. Então, aquele conceito que existe em algum cristianismo, tá? Em algum cristianismo, que existe muito no gnosticismo, no paganismo, etc., que está muito difundido e muito misturado nos conceitos religiosos ou filosófico-religiosos da humanidade, está impregnada desse erro, tá? De que o universo seria fruto do pecado, o universo material seria derivado do erro, e estaríamos aqui a tentar resgatar esse universo para levá-lo de novo ao paraíso ou coisa que o valha. Então, essa é uma grande contaminação conceitual que atrapalha muito o cristianismo que existe para aí. Tá? Existe muito cristianismo que está montado em cima disso. Montado de que houve a queda do homem, de que tudo isso, de que temos que virar as costas para a matéria e não é que a matéria só está aí para nos prejudicar, que é o fruto de nós sermos pecadores. Quer dizer, é uma viagem que se montou aí precisamente com erro em cima de erro, de conceito errado em cima de conceito errado. Tudo fruto da rebelião de Lúcifer. Essas confusões, essa torre de Babel de conceitos, não é só a torre de Babel de idiomas, é a torre de Babel dos conceitos. Instalou-se de tal maneira como fruto da rebelião de Lúcifer. Instalou-se de tal maneira que todas as religiões estão contaminadas por esses erros. Então, tem que se pôr um ponto final nisso. Tem que se perceber que o universo é algo maravilhoso, é dádiva de Deus. É Deus que nos proporcionou o universo como campo experiencial para nós crescermos, para nós vivermos, para nós socializarmos, para nós comungarmos uns com os outros e com o próprio Deus, que está em todo esse universo. Então, cara, tudo isso tem que ser reposto de novo. Tem que haver uma nova reforma do cristianismo, inclusive, porque tem muito erro misturado aí, né? Então, eles apontam para a necessidade de uma nova reforma do cristianismo. Não bastou aquela reforma do século XVI. Ainda não foi suficiente. Tem que haver outra reforma. Tem que se repor os valores todos. E o livro Durântia vem para isso, precisamente. E é isso, gente. Gratidão, Carlos, gratidão. E você, Flor Bela, como você está ouvindo tudo isso? Hoje está mais difícil. É porque estamos a falar de coisas infinitas no meu corpo finito, sem dúvida nenhuma. Portanto, confio que a minha parte infinita dentro de mim está a absorver isto com uma clareza estonteante que eu ainda não consigo, dentro da mente finita, ainda perceber, mas que me sinto bem, sinto, claro que sim. Flor Bela, Claro, eu estou a traduzir uma parte no livro Durântia que é precisamente Deus a dizer, Jesus a dizer assim:
não cometam o erro de apelar para a emoção das pessoas, de apelar para o sentimento das pessoas. Não cometam esse erro. Eu li essa parte, sim. Então, quando falarem, quando entregarem a verdade às pessoas, falem com o espírito delas. Dirijam-se ao espírito, ao ajustador do pensamento delas. Dirijam-se ao espírito delas. Porque o espírito vai reverberar, ele vai perceber o que é que está sendo falado. E aí vai-se acender algo no interior da pessoa. Mas não manipulação. Ele diz mesmo assim, não usem de manipulação emocional e sentimental. Não façam isso. É um erro. Ele até coloca na base do abuso. E nós sabemos que muitas igrejas é isso que fazem atualmente. Ou faziam com a ameaça do inferno, né? Ou faziam com o engodo de grandes prémios para aquele que for crente, vai ter grandes prémios de prosperidade, por exemplo, não é? Por exemplo, não é? Quer dizer, há todo um enredo, todo um engodo, por um lado é usarem o medo, por outro lado é usarem os prémios. Então fica uma coisa que ele diz assim, gente, isso é manipulação. Tanto o uso do inferno, do conceito do inferno, como da ameaça, não é? Da ameaça, olha, se não te pôs aí, né? Se não fores crente, se não confessares a fé em Jesus, vais para o inferno. Cara, assim, Jesus diz claramente, gente, não façam isso que não tem nada a ver. E é manipulação. É totalmente errado. Como também o oposto, quer dizer, vais ter o paraíso, vai-te acontecer todas as melhores coisas se tu confessares a tua crença em Jesus. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso é que ele se deu ao trabalho de ir para uma cruz. Não foi para limpar os pecados de uma queda do homem. Pelo amor de Deus. Foi para dizer assim, gente, não é fácil o caminho. Não é fácil o caminho. Não vou ter prémios porque, não é? Porque fui obediente a Deus, ou não sei o quê, vou ser premiado com coisas de ordem material, ou não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. O Jesus até chama a atenção para a história de Jó. Jó foi um cara super castigado. Ele tinha tudo do bom e do melhor, a vida dele era uma felicidade. De repente, desabou tudo na vida dele. E a grande lição que ele foi vitorioso nesse processo. Porque a grande lição que ele tirou desse processo todo é que realmente não havia prémios, satisfações à moda humana, nem havia castigos. Ele não tinha sido castigado por um pretenso erro, de que, não, eu cometi pecado, então Deus castigou-me. Não tinha acontecido isso nas suas desgraças, na vida dele. E também não estava recebendo nenhum prémio porque não era bom, não sei o quê. Não era nada disso. De repente, a única coisa que ele viveu foi uma sensibilização extrema espiritual de perceber que, eu no meio disto tudo só posso reconhecer uma coisa: Deus é bom, Deus me ama e Deus é tudo. Então eu entrego a minha vida a Deus. Olha, aconteceram estas circunstâncias terríveis na minha vida, perdi filhos, perdi riqueza, perdi tudo. Mas, cara, estou aqui, Pai, estou aqui, Deus. Entrego-me a Ti. Essa é a grande vitória, cara. Essa é a grande vitória. Já estamos aqui a derivar para outros campos, mas... Fala, Roberto, botaste a mão aí. Olha, e somando a isso que você falou, e o que a Flor Bela disse, veja, você disse, Flor Bela, na minha mente eu não compreendo, mas eu creio que no nível do meu espírito a clareza é diamantina, cristalina. E no livro de Urântia, ele fala sobre essa realidade, dizendo que o ajustador do pensamento atua no supraconsciente, né? Então, na nossa mente consciente, a gente não compreende essas coisas tão grandes, nem conseguiria, com a nossa mente carnal, compreender uma realidade que é absoluta. Mas
o livro de Urantia, ele fala que existe o inconsciente inferior e o inconsciente superior. O inconsciente inferior é entre a mente consciente e o corpo, é chamado de subconsciente. E o inconsciente superior é da mente para cima, para a alma, para o espírito. Então, há essa afirmação que, embora na nossa mente consciente a gente não compreenda essas realidades, que o nosso ajustador está lá pulsando e a nossa alma está sendo criada. E qual é, eu creio, que é a nossa atitude para que isso continue acontecendo e acontecendo e acontecendo? É a gente ter uma mente, uma consciência de boa fé. É a gente ser como uma criança. Veja, a criancinha, nossos filhinhos, eu estou agora com o netinho, cara, está com 2 anos. Ele não tem que saber muito. O Brian Henrique, ele não tem que saber muita coisa para usufruir do amor do vovô, da mãe, do pai e da vovó. Não. Ele só tem que confiar e estar aberto. Só tem que ter fé na gente, não é? A mesma coisa, a gente não tem que ter aqueles conhecimentos super quânticos de espiritualidade filosófica infinita. Não. A gente tem que ser como uma criança. A nossa mente, ela tem que ter a leveza de uma criança e a gente tem que ter fé e confiança que a pessoa do Pai Universal, da Mãe Divina, é real, que embora a gente não veja-os, porque o nosso olho espiritual não está aberto, eles são reais, eles nos amam e eles cuidam de nós. Só isso. Não precisa de grandes entendimentos filosóficos, precisa de fé e confiança de alma bebê, né? E aí, como você falou, Carlos, o ajustador é a semente do pai, a nossa mente é como um ventre mãe, e a alma é o filho, né? Eu vejo a mente como uma esfera, a alma como um coração intermediário e o poderoso ajustador lá no centro pulsando, entendeu? A nossa mente nem sabe, mas se a gente tem a mente de boa fé, ele pulsa e vai tecendo a alma, vai tecendo a alma. E uma hora ocorre o que o livro de Urantia chama o nascimento do espírito. Aí ele fala, uma criança ela já existe antes do nascimento. Assim também é o nascimento do espírito. Isso está acontecendo, nossa alma está crescendo. Mas uma hora a gente se torna consciente dessa realidade, né? Que há uma alma, e aí é uma maravilha, porque a gente não fez nada de humano para merecer isso. Não foi a força da nossa razão, da nossa mente, nem a força do nosso corpo que fez a nossa alma. E quando a gente vê aquele ser lindo de luz brilhando na nossa mente, quando a gente se torna consciente dessa realidade, a gente, pô, Deus é maravilhoso. Eu aqui preocupado com o condomínio e ele tecendo essa maravilha dentro de mim, uma alma de luz imortal. Eu te amo, papai. A gente fica assim, extasiado que ele faz tudo isso dentro da gente, né? Isso aí. Obrigada, Roberto, que bom. Muito bem, Gente, é isso, não é? vamos terminar, não é? Tenho que ir a jantar, cheio de fome. Pois é, para ti já é bem tarde. É, Pois é, vamos lá. mas muito obrigada. Olá. Quer fazer uma oração para fechar, Florbela? Eu não sei fazer orações, Carlos. Fala no coração só. Nem que seja uma frase só. Fala no coração. Fala com Deus. Fala com o Pai. Agora. É. Só. Não falar. Assim, não. Programa. É como falar comigo. Então, só me ocorre é gratidão. Gratidão de estar aqui. E gratidão por ser quem sou, porque
também fiquei a saber que afinal vou ser igualzinha quando me for embora daqui. Eu pensei que ia ser um bocadinho diferente. E é gratidão, Carlos, é gratidão. Mas pronto, eu ainda me falta ler muito, mas pronto, quero agradecer e espero ansiosa pelos próximos 2 semanas para estarmos juntos e que corra tudo bem connosco e que realmente o reconheça, o chamemos mais vezes para conduzir isto. Amém. É isso aí. Amém. Obrigado, Paizinho do céu. Obrigada. Amém. Gratidão. Gratidão. Tá. Beijinhos. Fiquem com Deus. Igualmente. Beijinhos, beijinhos. Deus abençoe. Beijinhos, beijinhos.